Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, desta feita com ambos os intervenientes já em território nacional. É verdade. Não é? Quem não sabe, porque não é patrono e não recebe em primeira mão as informações sobre as nossas deslocações ao estrangeiro, Sim, sim, eu próprio estive fora do território nacional. é verdade. Em terras de Veracruz, não é Exatamente. assim que se diz? Para os burros que não estudaram na escola, já não se lembram, é o Brasil. É o Brasil. É o não Brasil. A nossa colónia, não é? Nossa antiga colónia. Que nos está a colonizar. Sim, sim. Não é? E bem, que a gente precisa de mais música, menos fado e mais samba. Sim. E mais mulheres que queiram procriar, porque também não ouviram a semana passada, nós que falámos disso no episódio para patronos, sobre o encontro que eu tive com um senhor brasileiro que me dizia que o problema demográfico em Portugal era que as portuguesas não queriam acasalar e que os portugueses só acasalavam com brasileiras. Se calhar não está muito longe da verdade, ela. Pode ser, se bem que no imaginário que nós temos do Brasil é muito anal, não é? E no rabo não engravida. Portanto, não sei. Eu a pensar que tu ias fazer uma referência tipo à questão colonial em que os portugueses obrigavam as escravas e as índias a procriar e tu foste por uma referência um pouco mais contemporânea. Mais contemporânea, o que eu vejo nos filmes porno é sempre ninfeta novinha dá o cu. Ok. É sempre isso, é o que aparece nos títulos. Vamos ser sinceros, tu não vês um filme porno há muitos anos. Filme, estou a dizer um filme. Ver um filme? Sim. Não Não estou a dizer pornografia, tu disseste o que eu vejo nos filmes porno. Não, porque aparece lá no título. Também, o que tu vês nos vídeos porno. Sim, porque nos um vídeos. filme, a obra completa, Não. tens respeito pelo cinema Isso não já. acontece, Não é? Só vês os trailers. Os títulos são engraçados. Eu falava disso no stand-up, depois acho que não foi texto que eu fui perdendo ao longo da tour, que era os sites traduzem automaticamente. Sim, pois é. E então, que eu já vi cenas tipo broche desleixado, Ok. que é o sloppy blowjob. Ok. Né? Eu pensei que era um broche tipo sem... E vi também Irmã a Passo, que é o Step Sister. Também. Irmã passa é muito bom. Sim. Ok. E Torta de Creme Quente também. Que é o Cream Pie. E então tem assim umas coisas. Opa, e tão Buraco bom. da Glória. Não sei quem é no Buraco da Glória. E o Buraco da Glória. Agora era uma das águias do Benfica. Sim. Em tempos, portanto. E estavam-lhe a usar o buraco. Viste essa notícia de um gajo, um zoólogo que foi preso no Reino Unido porque tinha sexo com os cães dele? Eu acho que vi assim as gordas, mas não vi o. Não vi o que é que estava em questão. Não, eu também li o título e nem me apeteceu ler aquilo porque é Sim. tão escabroso. Mas pronto, estava eu aqui a querer contar Vai para a cama. alguns Vai. episódios da minha viagem ao Brasil de uma forma super erudita, porque dizer, fui convidado por um congresso da faculdade, professores, eméritos que estudam de todo o mundo, que ensinam literatura portuguesa em todo o mundo, gajos da Califórnia, da Europa, que estudam Camilo de Castelo Branco e não sei o quê, e Guilherme Duarte, qual é que é a referência dele relativamente à cultura brasileira? Sites porno e seccional. Então... É por isso que nós nos complementamos. Completamente. Mas olha, é curioso. É por isso, aliás, devo dizer que fomos recomendados pela revista Cristina como um dos dos 9 podcasts a ser ouvidos. Portanto, Eu acho que não dizia novos, diz só a ser ouvido. um dos 9. Percebi dos 9. 9 podcasts que não pode perder. Ok. Sabes o que é que eu acho que aconteceu? Acho que claramente eles mandaram um estagiário fazer aquilo. Sim. Ele sabia que tinha que pôr os outros 8 em consonância com o público da Cristina e disse, ninguém está a ver, eu vou pôr isto que eu ouço. Sim, também acho que sim. É? Acho que Portanto, não foi a Cristina a dizer Não foi. tem que pôr aqui
este podcast. Portanto, estagiário, se nos estás a ouvir, vai daqui o nosso abraço. Gostámos desta pequena insurreição que tu fizeste. Ou poderemos ficar surpreendidos. Se realmente Cristina Ferreira gosta do nosso podcast, fica aqui desde já o convite para ser uma convidada. convidada. Sim. Reduzimos um bocadinho os decibéis na gravação, que é para não ferir os ouvidos dos nossos ouvintes, mas, portanto, fica aqui o convite se ela realmente ouve. Sim. Cristina, se nos estás a Não ouvir, estás a ouvir. pronto. E chegaste até aqui, não desligaste quando o Já Guilherme estou a falou ver de no sexo. iate com o Ruben Rua a ouvirem o nosso podcast. Mas depois eles iam entrevistar a nossa família e depois parecia a tua mãe a chorar, Sim. essas coisas todas. Eu ainda pensei que ele fosse ser engenheiro, né? Mas olha, Antes a droga do que a O comédia. humor, mas olha, foi o que calhou. Mas sim, voltando ao Brasil. Voltando ao Brasil, então, eu fui para uma cidade no interior do estado de São Paulo, uma cidade que para eles é pequena, que para nós não é, que tem quase 300 mil habitantes e que tem um núcleo universitário muito forte, é conhecido por isso. E de certa maneira foi já não ia lá há 8 anos, foi uma espécie de uma reconciliação, sendo que não estava zangado. Ou seja, o que aconteceu foi quando eu saí do Rio de Janeiro, por motivos da cidade, mas também pessoais, estava um bocado farto. E com a distância percebo. Quando tu estás zangado, às vezes não tens a perspectiva. Com a distância, eu percebo que fui feliz no Brasil, não é? Tive coisas que foram grandes contrariedades, mas que também estava mais zangado, também era pela minha história pessoal, não era apenas pela questão da cidade. E que o Brasil é gigantesco, não é? Aliás, como nós falávamos no último podcast, não são patronos, não ouviram? Isto é mais um pescar de olho para quem ainda não é patrono, nos ouve há 7 anos. Falávamos disso, que eu, por curiosidade, fui ver a distância entre 2 cidades no norte e eram 50 horas de carro. E no mapa parece que estão ali lado a lado. Mas também porque as estradas é tudo caminhos de cabra no Brasil, não é? Exatamente. E eles só têm carroças, exatamente. E uma das coisas que tu perguntaste no podcast passado, se eu tinha não era reconhecido, mas se tinha sido familiar, ou tinhas feito uma pergunta desse género, não sei se te lembras. O que é que eu tinha reconhecido, ou o que é que... Sim, sentiste nostalgia, exatamente, não é? Apesar de ter estado no E eu na altura, Rio, como tinha acabado de chegar, só tinha chegado e tinha passado a noite no hotel, ainda era tudo muito vago, mas há uma coisa que tu sentes logo, e quem vive no Brasil, que é os extremos. É um país dos extremos. Aliás, há aquela canção da Fernanda Abreu, que é sobre o Rio de Janeiro, mas eu acho que se aplica ao Rio, que é cidade purgatório da beleza e do caos. E tu vês isso desde que aterras, a beleza e o caos juntos, não é? E vi isso em muitas... Também existe beleza no caos, não é? Pode existir beleza no caos. Não há teoria do caos. Não há uma coisa que é a teoria do caos. Sim. E há uma certa beleza nessa teoria. Sim, como a teoria do caos é que, pronto, é a geração do universo, ou seja, são coisas, fenómenos aleatórios e caóticos, que aparentemente aleatórios, não é? Que criam depois uma coisa complexa. A meteorologia é um bocadinho teoria do caus. Pois é. A forma de prever a meteorologia. São tantas variáveis. Claro. Por isso é que é quase impossível prever o estado do tempo a mais de 3 dias. Sim. É Eu acho que os meteorologistas é à parva. É completamente à parva. É que é fácil, mas é tipo os signos. Vai chover, vai ser uma dos dois. Né? E portanto é assim meio à parva. Não sei, imagino que haja outras, ou seja, além de nós que só queremos saber se chove ou se está calor, que haja outras atividades que dependem da meteorologia, tipo aeronáutica, não é? Se calhar esses têm que ser um bocadinho mais específicos. Sim, sabem se vai haver turbulência e não sabem se daqui a 4 dias vai chover. Sim. Mas então dizia que essa ideia dos extremos que me surgiu durante a semana que estive lá, mas surgiu-me muito, e que não é de agora, ou seja, eu fui visitar uma fazenda de café. Foi o único não havia muito para visitar lá, mas eles organizaram uma viagem a uma fazenda de café, que foi acho que começou no final do século XVIII, portanto, final 1700 e troca o passo, ou então no início do século seguinte. E aquilo é lindo, tipo, é no meio do mato, a fazenda é linda, eles começam por mostrar a casa grande, não é? Na altura aquilo estava dividido em casa grande, para os donos brancos, e a senzala para os negros escravos. E a casa é incrível, com os quadros todos, e depois ela conta a história da família, que ele tinha mais... Aquilo era a fazenda mais pequena do gajo, que era o António Carlos. Era o António Carlos e a Ana Carolina. E que o gajo tinha sido deputado no Rio de Janeiro, o gajo tinha tipo 15 fazendas. Não, o gajo, mentira, o gajo teve 13 filhos e teve 13 fazendas para deixar uma a cada filho. Okay. Estás a ver? Faz bem. Para ninguém ficar com inveja, ninguém se zangar nas partilhas. Exatamente. E é incrível, tu vais para ceias, tudo muito bonito, estás a ver? Na vegetação, e depois tinha um pomar. Nós fomos comer a fruta do pomar, comíamos horas da árvore, estás a ver? Frutos tropicais. As amoreiras nascem nas árvores. Existe, eu não sabia, mas existe, sim. Okay. Aliás, não sei se a árvore da amoreira dá amoras. A árvore da amoreira era onde eu ia buscar as folhas para os bichos da seda.
Sim. Mas na altura falou-se disso. As pessoas que estavam lá comigo disseram: eu costumo apanhar Pensava que amoras, mas é nas silvestre, silvas. pois. Pronto. Mas existe, pelo visto, uma árvore de amoras, eu comi. E depois aquilo tinha uma cena que era uma espécie de uma cascata de água com muitos degraus a subir uma encosta, que era onde a senhora Ana Carolina todos os dias subia aquilo descalça e depois punha os pés na relva, na grama, né? A quente do sol, porque fazia bem à circulação. A verdade é que ela viveu até aos 103 anos. E nos entretantos ia usar os escravos como, Pronto, possivelmente. como escravos sexuais. E à medida que eles vão-te mostrando a casa, já há uma preocupação. A guia estava a falar disso e disse que nos últimos anos... Então, voltámos a ficar sem... Fazemos uma pausa? Não, continua. Ficámos sem câmera, mas eu vou continuar. Que nos últimos anos os próprios proprietários, que acho que são os trisnetos do António Carlos e na Carolina, começaram a fazer visitas também para escolas e já mostrando o outro lado. Ou seja, não mostrando apenas a Casa Grande e deixando que se fizessem antropólogos, geólogos, que fizessem um trabalho académico sobre a vida dos escravos, que era aquilo que não era estudado. Então nós fomos... ela explicava coisas como deste lado não tinha escadas porque o senhor António Carlos, quando começaram a aparecer as primeiras revoltas dos esclavagistas, decidiu que eram de fácil acesso, então não queria que os escravos entrassem em casa, não é? Então há uma série de coisas que os escravos nunca entravam na Casa Grande. E quando vais à senzala e eles te mostram os quartos onde eles viviam, que eram divididos em cubículos, não tinham janelas e eram 12 escravos por cubículo. Que te dizem que no levantamento que fizeram daqueles que estavam batizados, que nem todos eram batizados, e das certidões de óbito, que o escravo mais velho que morreu naquela fazenda, tinha 30 anos. Portanto, morreram todos antes. Estás a ver? Eram tipo escutados até... que o gajo chegou a ter mais de 500 escravos só naquela quinta, que não era a maior. Que havia instrumentos de tortura que entretanto foram retirados pela família porque, mostrar esta parte, mas se calhar também, não é? Sim. Tu vês um bocado os extremos do Brasil, não é? Tu primeiro estás ali a ver a casa, servem-te um cafezinho e depois, pumba, toma lá aqui. Tens a experiência completa. Tens a experiência completa. E a verdade é que o Brasil... quase 200 anos depois, não sei exato quando é que foi abolida a escravatura, porque primeiro foi abolido o tráfico negreiro, ou seja, não podiam vir escravos de fora, mas depois tu podias comprar escravos dentro do Brasil e isso ainda durou mais alguns anos. Sim, e o abolido, não é? É como os animais no circo. Sim. Não podem ser permitidos, mas os que já estão cá não podem ser mandados para o selvagem, então ficam cá até morrer. Então ainda há animais no circo, é isso que estás a dizer? Eu acho que sim, não sei se agora ainda há, mas lembro quando foi a lei foi aprovada, que era os que já lá não podiam era adquirir novos, não é? Os que já lá estavam, como não... Mas se eles tiverem filhos, se eles tiverem filhos, deviam ser castrados, né? E depois assim, mas trocas um tigre por um mais novo, alguém anota? Não nota? Não? Ui, não, este tigre já tem 40 anos, ainda continua aqui. Portanto, quando foi abolida a escravatura, não foi de um dia para o outro, não é? Claro, que de repente, senhor negro, por favor, sente-se aqui à mesa e toma um chá connosco. Mas sim, e não só isso, mas mesmo o tráfico era do género. Trouxe aqui uns escravos não vou comprá-los porque proibiram por lei. Imagino que não. A droga também é proibida, não é? E não é por isso que não se trafica. Exatamente. E a malta não consome. Mas ainda em relação aos extremos, não é? Uma coisa engraçada que eu reparei que era... A vegetação está presente, não é? Pelo menos nas partes do Brasil que eu conheço. É um sítio mesmo, apesar de ser muito urbano, montes de árvores, montes de mato por todo lado. E as cores das casas são sempre muito vivas. Tu vês imensas casas laranja, vermelhas, cor-de-rosa. Dá um ar mais vivo. No entanto, a maioria das casas por onde eu passava nesta cidade são todas fortalezas. Tipo muros altos, grades, portões e depois aquele arame farpado assim enrolado. Estás a ver? Tipo de guerra mesmo. Sim. E é muito engraçado porque por um lado tens essa vivacidade toda da vegetação e da própria cor que as pessoas pintam as casas, mas por outro lado vivem em casas que são autênticas fortalezas. Outra coisa que reparei é que os Ubers são uma merda, porque comecei a apanhar Ubers quando ele era fora da cidade e disse: eu nunca apanho um Uber Comfort, estás a ver? Apanho um Uber, acho que é o X, que é o normal, não é? Sim, acho que é. Mas os carros eram tão maus, tipo que eu ouvia os travões, um gajo a travar, eu ouvia e eu disse, isto não é pelo conforto, é pela segurança, vou um conforto. É os mesmos carros. Não tem um roçadinho. Mas deu um gajo deu um roçadinho, exatamente. E havia outra que vendia peluche, disse, não quer comprar um peluchezinho e tal. Os carros eram
E então, mas isso é um à parte. Outra coisa que eu reparei, que é por um lado, pá, tu notas que, eu já não me lembrava disso, que é em termos alimentares, é um país com imensa carne. Pá, tu vês churrascarias nos menus, em todo lado há carne e doces. Vês lojas de doces por todo lado. Pá, e não é só gelatarias, é loja do leite creme, a chocolataria, não sei o quê. Sim. E vais ao supermercado e os corredores dedicados aos doces são gigantes. Tipo, as guloseimas lá, tanto que eu depois estava a falar com um tipo que vivia lá e ele dizia, pá, tenho um problema com a minha filha adolescente que ela está sempre a comer guloseimas. E depois estive a falar com algumas pessoas que me explicaram e tem sentido. Tem uma grande indústria do açúcar, da cana do açúcar, e tem uma grande indústria de gado. Sim. Há mais cabeças de gado no Brasil do que há pessoas. Só fui ver, são 230 milhões de cabeças de gado. Como em São Miguel. Exatamente. Mas que em São Miguel que há mais vacas. Há mais vacas do que pessoas. Mas em São Miguel são 120 mil pessoas, Sim. aqui são 200 e tal milhões. Sim, Não é? sim. Então tem lógica que mesmo exportando, deves ter um lobby tremendo. Pá, imagina, é uma indústria milionária. Todas as indústrias milionárias têm um lobby. Claro. Não é? Imagina em Brasília o que os gajos não devem, o poder que eles não devem ter. Não é? E portanto aquilo é... As pessoas são, não é ensinadas, mas as pessoas são expostas ao consumo de carne. E tu vês imenso isso. Carne em todo lado, comi boa carne, não me estou a queixar, estou apenas a fazer uma constatação. O carne e doces está-me a prender a atenção. Mas por outro lado, o Brasil, como tu sabes, tem uma opção com o corpo, não é? Em certos sítios, com Mas as a academias. carne, sendo a carne tipicamente mais cara, não é? Sim. E que considera aquela frase da Jónia, não se pode comer bife todos os dias, essas coisas. No Brasil é mais acessível a carne. A carne é mais barata. Não carnes nobres, não é? Mas carnes sim. tipo... Pá, carne tipo porco também há a dar com pau, que eles chamam carne suína. Sim. Tens carne em todo lado. Houve um dia em que eu fui procurar restaurante saudável, já não aguentava, estás a ver? E eu gosto de carne, mas estava-te a dizer que é isso, que é, por outro lado, também é um país onde a imagem e a ideia da malhação e da academia também está super presente, né? E houve um dia que eu estava... Diz. Eu não tenho bem, não está presente só mais nos centros urbanos. É possível. Não é tipo Estados Unidos, em Califórnia. É possível. Há isso, mas depois o interior é tudo só gordos. Imagino que seja muito parecido. Aliás, tu nestas cidades mais contemporâneas, eu vi isso em São Carlos e nas outras que havia à volta, que curiosamente tem uma influência americana antiga, porque foram colonizados por alguns americanos. Há mesmo uma cidade chamada Americana, várias ruas com nomes de gajos americanos, mas existe também uma mais contemporânea, que são fora do pequeno centro da cidade, que ainda tem alguma coisa de colonial. É muito aquele conceito americano de strip, ou seja, imagina, com centros comerciais e depois lojas de um lado e do outro, estás a ver? Separado do residencial. Tens um centrozinho da cidade que ainda, mistura residencial e comercial, mas depois tens muito essas divisões muito americanas, prédios altos, residencial e depois centros de centros comerciais ou centros com várias lojas, com praças de alimentação, restaurantes. Sim. E então estava numa dessas praças de alimentação e aí à minha volta e vi bué de gordos, bué de pessoal, e inclusive estava uma família em que eles tinham estavam numa praça de alimentação. Os restaurantes eram todos um bocado fast food, não eram fast food, mas eram era parecido, estás a ver? Estava lá a comer um hambúrguer, e estava uma família que tinha comprado uma garrafa de 1,5 litro de Coca-Cola e estava a beber, estás a ver? E telemóveis e gordos. Eu estava a pensar, isto não é assim tão diferente em todo o mundo, ou seja, isto já é global, não é exclusivo do Brasil. A ideia de que há cada vez mais... Eu vi muitas crianças com sobrepeso, mas cá se calhar também vês, não posso dizer que haja menos. Sim, mas vês. Tipicamente, a obesidade está muito ligada ao extrato económico. Sim. Né? E que está muito ligada à alimentação, à nutrição, muitas vezes de não ter tanto poder de compra, até porque vegetais, é mais fácil fazer uma panelada de arroz com feijão e ser mais barato do que estares a fazer vegetais grelhados e coisas. Ou é mais fácil até ir a um destes restaurantes de fast food e que a refeição sai muito barata porque há promoções e não sei o quê, não é? Compra 2 por 1 e coisas. E, portanto, em países mais que é uma grande fatia da população que tem menos poder económico, a obesidade tende a ser maior, a não ser nos países realmente onde não há comida. Onde não há comida, sim. Nos Estados Unidos também a comunidade negra está a obesidade é mais prevalente nos grandes centros urbanos, que são tipicamente pessoas com menos poder económico e que acabam por... Sim. Mas também pode ser uma questão cultural, não é? Porque o que é que resta aos pobres? É muito comer, não é? Comer e beber e fazer umas churrascadas com os amigos e não ter dinheiro para ir viajar e andar 20 km por dia a ver cidades. Ficam em casa a fazer churrascadas. Repara, o que eu estou aqui a fazer é
uma constatação do que eu vi, é um relato, não estou a fazer nenhum juízo moral sobre estas pessoas, sim, atenção. sim. E sublinhando desde já que é um vislumbre de uma cidade onde eu estive. Não estou a querer extrapolar daquilo que eu vi para todo o Brasil, não é? Mas vi de facto muitas pessoas reparem nisso, que muitas pessoas com sobrepeso. Imenso. Curiosamente, cá está, quando fui ao restaurante que eles chamam lá na Tureba, já não vi ninguém com sobrepeso. Pois. Ou seja, até a própria maneira como as pessoas estavam vestidas, tu percebias que eram de outra classe social. Não é? Portanto, enquanto andavas na rua e se calhar estavas mais exposto a classes mais baixas, de facto existe essa omnipresença do açúcar e da gordura e até do telemóvel. Quando fui a este restaurantezinho, as pessoas eram diferentes, eram mais cuidadas, vestiam-se de outra maneira. Portanto, tem tudo mais a ver com a classe, é verdade. Não é? Pois eram mais otários, provavelmente. Não tive, por acaso, olha uma das coisas, já que estamos a falar de revisitação, que eu tive e que foi muito fixe, foi a simpatia total das pessoas. Ou seja, eu sei que o Brasil não é só isso, que eu já vivi no Rio de Janeiro, e mesmo a mania que as pessoas têm que no Rio de Janeiro está tudo bem com a vida, não está. Não podem estar, a vida é fodida. Mas, a minha experiência pessoal foi muito fixe, foi muito bem recebido, também dentro do núcleo, mais onde eu me vi, que era aquele núcleo dos professores universitários e dos alunos, que tinham, obviamente, ou seja, que têm os mesmos interesses, tipo, havia pelo menos 2 alunos que estavam a fazer teses de mestrado sobre os meus livros e que vieram falar comigo, outras pessoas, portanto aí também há, obviamente, uma disponibilidade. É a mesma coisa que se calhar fosses para um evento com comediantes, não é? Também estava tudo na boa, porque tem um bocado de pensa da mesma maneira, tem interesses, não é? Vais ver um copo, se calhar com comediantes à noite, e a menos que apanhes um otário, é fixe. Sim. Está toda a malta. Então tive essa sorte também. Mas houve uma coisa que eu pensei lá na Praça da Alimentação, porque eu estava a ouvir um podcast engraçado sobre. Foi mesmo uma coincidência. E a pessoa do podcast estava a dizer que nós não tomamos atenção quando estamos a comer. Ou seja, quando estamos a comer, muitas vezes o que fazemos é metemos uma garfada na boca e ainda não mastigamos, já metemos outra. E ela estava a dizer, façam a experiência de quando estiverem a comer, e eu estava a comer e fiz isso. Pousem os talheres entre cada garfada. E tipo, sintam as texturas, os sabores, desfrutem da comida. Porque ela diz que a maioria das pessoas, quando tu pedes para fazerem isto, percebem a voracidade com que engolem a comida. E ela diz que o que é mais estranho é a tua comida preferida, tu desfrutas ainda menos, comes ainda em menos tempo. Sim. O que é absurdo, não é? Tu devias demorar mais tempo a comer a comida que gostas mais. E eu fiz esse teste, isto não tem nada a ver com o Brasil, fiz esse teste, e é incrível. A minha pulsão para pegar nos talheres e dar logo outra garfada. É uma das dicas a quem está a fazer dieta, porque o facto de comeres mais devagar faz com que comas menos. Sempre, porque o sentimento de saciedade demora algum tempo a chegar. Já aconteceu a toda a gente. Vou comer uma sobremesa logo a seguir. Esperas 10 minutos, o empregado não vem, já não apetece sobremesa. Exatamente. Tem esse efeito às vezes a comer. Se fizeres essa pausa, tipicamente já não vais repetir. Enquanto se comes tudo de seguida, ainda tens vontade de comer e acabas por comer mais quantidade. Mas a cena então dos sabores surpreendeu-me imenso. Façam isso em casa, quando estiverem a comer ou tipo qualquer coisa. Fiz essa experiência. Eu estava a comer uma picanha com salada de tomate e farofa e não sei o quê. E de repente a comida tornou-se muito mais saborosa. O simples facto de eu mastigar a própria água, tipo, estava a beber uma água fresca, a picanha estava um bocado salgada. Quando eu bebia a água e tinha tempo para saborear a água, eu dizia, eu estou realmente a perceber que estou a beber água e que estou a matar a sede. E eu como muito rápido, então tenho imensa tendência para tipo, metes uma colherada, metes outra colherada e nem desfrutas da comida, o que é um absurdo. Sim, muitas vezes acontece, uma pessoa vou meter aqui qualquer coisa para ver enquanto como. Sim. Um vídeo que tem 5 minutos e não acabou, eu já acabei de comer. É tipo, essa cena é brutal. E eu percebo, ok, a comida em 3 minutos, esta pratada. Ou seja, e é curioso porque tu estás alienado da experiência de comer. Tu estás a comer, ou seja, tu pensas, tenho aqui deve ser uma cena fixe, tinha aqui uma pasta que eu fiz, está mesmo fixe, vou comer isto. Tu queres comer aquilo, mas a partir do momento em que pões o vídeo e às vezes não é o vídeo, podes estar a pensar noutra merda e cagas para o ato de comer, tu na verdade estás a enfardar, estás a meter merdas dentro do corpo, não estás a saciar a pasta, ou seja, não estás a aproveitar a pasta que tu até gostas, estás a ver? E que se calhar cozinhaste um molho fixe. Às vezes é como no sexo, não é? Às vezes apetece ir com a fuçanga toda, é verdade, e rápido, outras vezes apetece estar ali mais a saborear. Não quer dizer que uma seja melhor que a outra. Depende também do contexto. Mas por norma, se eu for a ver as minhas refeições, sou muito mais numa de comer bom. Sim. Não. Principalmente quando é sozinho. Sim. Quando comes sozinho, que tendes a comer mais rápido. Mas quando estás num restaurante com malta, vais conversando, mas irrita-me muito as pessoas que comem bué da lento.
Irrita-me bué. Eu às vezes dou por mim a comer devagar, porque já acabei de comer e outra pessoa ainda vai no meio. Ou aquelas pessoas que falam muito enquanto estão a comer. E estão ali com o garfo no ar, e eu tipo, se come essa merda. Eu já acabei há 10 minutos. Quer pedir a merda da mousse de chocolate? Sim, quer despacha isso. Mas eu vou dizer, eu curti imenso. Pá, se calhar não dá para fazer todas as refeições a degustar a comida. Sim. Mas gostei imenso da experiência. Não sei se era porque era novidade e estava a ouvir aquilo e estavas a descobrir uma coisa nova. Mas, de repente, gostei por duas razões. Um, porque de facto desfrutei mais da comida. E outro, porque me apercebi do alarve que eu sou a comer. E mesmo de estando a ouvir aquilo, de repente, imagina, meti uma coisa com farofa e arroz. Não tinha mastigado e eu estava a ouvir aquilo e já estava outra vez a meter o garfo na farofa e no arroz. Às vezes tem uma desvantagem que a comida vai ficar fria. E as últimas garfadas já há comida fria. Há comida que tu tens de comer quentinha. Vem um bom bife, ali cortado, cortas. A parte do fim, o bife já está frio. E olha, muito devagar. Posso uma comida de taxa assim quente que fica ali a escaldar durante muito tempo. E os chineses que sorvem, que também não dá para dizer aos gajos, sorve devagar, não podes sorver devagar. Sim, já viste a comer aquelas massas, né? Fazem também assim. Podem não comer tipo a desenho animado, não é? Que é tipo, pode ser também devagarinho. Comer a desenho animado é muito bom. Então, e só para terminar aqui a cena do Brasil, duas coisas. Uma é que, tal como nós falamos também no programa da semana passada, de algumas divergências culturais entre Portugal e o Brasil, notou-se isso ligeiramente, porque aquilo eram professores de literatura de língua portuguesa, que dão aulas em todo o mundo, mas essencialmente existiam, quem dá ou são professores portugueses ou são professores brasileiros. Julgo que havia lá uma africana e... É curioso porque a tradição universitária no Brasil e em Portugal, pelos vistos, é muito diferente. Eu não sabia porque eu não tenho acesso à chamada academia. Então, perguntaram durante a minha apresentação, e até foi uma professora portuguesa, mas de origem africana, que disse: mas o Hugo não acha estranho ser estudado no Brasil e não em Portugal? Eu disse: olha, não lhe sei responder a isso porque eu não conheço os motivos, eu não conheço a tradição da faculdade, portanto, eu até pode... Para já, não acho que... Não tenho um complexo de grandiosidade que acho que as pessoas têm que me estudar em faculdades. Estou grato às pessoas que me estudam cá. E segundo, porque eu não sei como é que funciona a universidade em Portugal. Portanto, eu podia dizer, ser crítico, não é? E até contei a história de um professor lá que me contou que estava a fazer um mestrado cá e queria fazer sobre um gajo e a professora de cá disse: mas ele não está morto. Então, que os portugueses só fazem sobre os mortos. E depois houve uma professora... a defender a honra portuguesa, que disse que, nós temos muito menos faculdades e muito menos alunos, e dois, que realmente é mais conservadora a Academia Portuguesa e que há um grande corpo de autores para ser estudado, o Fialho de Almeida ou Guerra Junqueiro ou sei lá, ou esses gajos todos, e que portanto, mesmo quando querem fazer algo mais contemporâneo, que eles são obrigados a, então tens de fazer isso em ligação a alguém que antes dele já tenha feito uma coisa parecida, não é? E pareceu-me justificado as coisas. E se por um lado há coisas em que tu seres mais progressistas é positivo, não é? Há coisas em que ser mais conservador se calhar também é mais positivo, não é? Agora é engraçado porque a primeira pessoa a fazer um doutoramento em Saramago há muitos anos foi uma brasileira. Estava certa. Mas cá ou lá? Não, no mundo. No mundo. No mundo. Ainda ele estava longe de ser prémio Nobel. E eles realmente são mais fazem coisas mais sobre os autores contemporâneos. Doutoramentos para mandar para o lixo a seguir, não é? Na verdade, é um doutoramento em Saramago. Lê o livro, gostaste? Sim, pronto, está feito o doutoramento. Sabes? O doutoramento, o Estado a pagar doutoramentos em literatura. Quando há investigação e cancro para ser curado, e a gente está a investir guita em doutoramentos em sociologia, em literatura. Não. Lê o livro. Faz uma review num blog. Eu pensei isso, mas não pude. Faz uma review num blog. Não, mas agora falando a sério. Estou a falar a sério. Eu sei. Não, eu vou falar a sério. A análise das obras, não estou a dizer que não possa haver obras que se calhar não trazem nada de novo. Obras académicas. Sim. Mas a análise de um tempo e a análise literária são património cultural, ou seja... Sim, e há coisas que refletem um tempo e a sociedade. E são análises até às vezes históricas do contexto. Percebo que sim. Agora, se tivesse que escolher para onde é que vai o guita, ia para a investigação para curar o cancro. Não, eu percebo. Mas olha, foi muito fixe porque ver, como tu dizes, como sendo a literatura uma coisa dispensável e obsoleta, como tu disseste, ver pessoas, e agora estou a ser completamente honesto, estavam lá professoras de 60, 70 anos, e algumas estavam-se a reformar e depois houve uma homenagem e os alunos a baterem palmas, gostavam mesmo delas. É muito fixe tu veres que ainda há pessoas que se dedicam
com tudo o que tem é um ensino, percebes? Já não é uma coisa fácil. E, ou seja, não só se dedicam ao ensino, como conseguiram criar uma relação de afeto e de admiração dos estudantes, que também não é fácil, não é? Sim, e isso é mais difícil. Sim, e isso é muito fixe, veres isso. Olha, tipo, há pessoas que não atiraram a toalha ao chão, não disseram, olha, foda-se, estou-me a cagar. Mas também acho que no contexto é fácil. Eu tive sempre sorte nos professores que tive até à faculdade. Tive 1 ou 2 professores que acho que eram muito maus, mas acho que a maioria tive mesmo sempre muito bons professores, a começar pela minha professora primária. Mas na faculdade, era tudo merda. Tive professores muito maus. Estava-se tudo a cagar. Sim. E então quando havia um professor que conseguia prender a atenção dos alunos destacava-se. Destacava-se. Claro. E a malta, havia professores que punham a frequência nas aulas obrigatória, a assiduidade, que contava de 2 ou 3 valores. E tu ias lá e percebias porque é que eles tinham que pôr aquilo obrigatório, porque era uma merda, uma seca. E havia professores que não tinham isso, a malta quisia, podia aparecer no exame e a sala estava cheia. Claro. Eram poucos, eram 1 ou 2, que eu me lembro em muitos anos de faculdade. Porque era mesmo datado e devia ser aqueles que se esforçam mais, porque são os que ganham mais, não é? O professor primário não ganha nada de jeito, Sim. Tem muito mais responsabilidade. E então acho que um professor que se queira destacar, também percebo que muitas vezes os professores começam e têm essa vontade e esse drive todo, não é? E passado uns anos a aturar putos que se estão a cagar também, deve ser difícil resistires e manteres esse ímpeto para seres um bom profissional. Neste caso, estes professores, também estamos a falar de pessoas estou a falar dos mais velhos, com uma carreira, ou seja, eles são orientadores de mestrado e de doutoramento, portanto a maioria dos alunos que eles apanham já são gajos que devem ter drive para fazer aquilo, não é? Sim. Na faculdade, para fazeres um mestrado ou um doutoramento, acho que tens que ter alguma vontade. Não eu fiz porque tive que fazer. Fazia parte do percurso, não tive vontade nenhuma de fazer aquela merda. E vi o meu orientador 3 vezes, percebes? Não foi por aí. Às vezes até são os que fazem menos. Mas, olha, ganham bem, porque até estão a orientar. Ganham mais? Sim, ganham. Mas olha, eu gostei muito. Foi muito fixe. Depois da minha sessão, houve uma sessão de autógrafos. Fiquei espantado com o número de pessoas que tinham comprado o livro, que tinham livros. Havia pessoas que tinham livros, edições antigas dos meus livros antigos que tinham mandado vir de Portugal ou que tinham vindo a Portugal. Ficas espantado porque estão lá do outro lado do mundo, estás a ver? Tudo bem que são estudantes de literatura e, portanto, estão atentos. À escala, sim. Os teus livros vendem em termos de números mais no Brasil que em Portugal? Não. Okay. No Brasil a diferença é... Ou seja, os livros... 25 vezes mais, não é? Claro, não era mas não há muito mais gente a comprar livros. Ou seja... os livros ditos literários, um ou outro pode vender um bocado mais lá, porque se cai no outro e se aparece num jornal, se calhar vende 10 mil, 15 mil e cai. É difícil um livro literário vender isso. Pois, cá um livro que vende 10, 15 mil é dos livros, está no top 10 mais vendidos do durante ano. Algum tempo, sim. Tipo, eu tenho edições, tiragens de 3 mil. E é considerado uma tiragem muito boa, porque hoje em dia fazem 1500, não é? E depois, normalmente, nos últimos livros tenho tido sempre pelo menos mais uma edição. Mas já é considerado bom. Para tu veres, 3000 não é nada. Mas lá é assim, por exemplo, acho que a maioria dos autores portugueses lá, se vender 3000 livros já é muito fixe. Por acaso estou à espera dos meus números do último livro. O que acontece lá é um best-seller. Quando é best-seller, aí tipo... milhões. Sim, imagina que ele vendeu tipo Raul Minhalma, não é? Minhalma, sim. Ou Afonso Noite Luar, que cá vende 150 mil, 200 mil, lá venderia 1,5 milhão. Sim. Ou seja, esse tipo de livros que se tornam realmente best-sellers, lá depois é exponencial, não é? Mas olha, foi muito fixe. E depois liguei a televisão durante 5 minutos numa tarde para ver aqueles programas. Cá também dão na Record, não sei se já viste. O Caldeirão do Uki, o do Não, sobre crime, aqueles que dão à tarde. Tem sempre um gajo meio moralista, não sei o quê, tem que prender! Depois vão para a porta da delegacia fazer reportagem. Sim. E, ou seja, aquilo que a CMTV gostava de ser, mas depois não tem o nível de crime que tem lá. Então é só a velha que ficou, quase que ia morrendo asfacciada porque ligou a lareira e não tinha... A luta pela Nespreira no terreno. Exatamente. Da a vaca que... Então, eu não estou a exagerar. Entre 5 e 10 minutos eu vi estas notícias. Um gajo que tinha roubado um carro a fingir que estava a dormir na delegacia e o repórter durante 1 minuto a dizer: está dormindo, acorda, você é bandido, não sei o quê. E o gajo claramente a fingir que estava a dormir para não dar entrevista. Estás a ver? A outra foi uma mulher que andava com uma gaja nova que andava com um velho, havia a fotografia velho, dizia que tinha 74 anos, mas parecia tipo o Abraão na Bíblia, com 800, e que foi lá, matou o gajo. E o que ela roubou foi o carro, o telefone e uma bilha de gás. Sim, dava a dar jeito.
Foi apanhada. Depois outro que foi um femicídio, em que não só este gajo, que era um cantor sertanejo, matou a rapariga, como lhe incendiou a casa. Ok. Estás a ver? Depois uma execução. Vai dar uma boa música, uma boa letra de sertaneja, de certeza. Ela queimou a minha casa. Não, foi o contrário, ele queimou a casa dela. Sim. Depois uma execução, que é um gajo que está num boteco e chegam lá 2 gajos e dão-lhe um tiro nas fuças. Um arrastão. Ok. Depois estas 2 últimas, que é um gajo vai ao Mac e começa a discutir com a gaja do Mac, e aquilo está filmado dentro é no drive-thru, e está filmado dentro do Mac. E a gaja irrita-se primeiro e atira-lhe os molhos, as chaquetas, estás a ver? Sim. E o gajo atira de volta, e a gaja, funcionário do Mac, vai buscar uma pistola e dá 2 tiros no carro. E bem. E matou? Ou não? Acho que não. Depois vê-se o gajo, pelo menos vê-se que a carrinha ainda ia-se embora. E a última foi aí que eu desliguei. Um acidente em que era uma criança que ia de bicicleta, passou um semáforo, vem uma pick-up, dá-lhe uma passa, e vês a criança a voar tipo 30 metros. Sim. E aí eu desliguei. Disse, ok, porque os outros eram cómicas, estás a ver? Esta já deixa de ter graça. E isto para dizer o quê? Que é, a violência no Brasil não é apenas uma questão de insegurança ou de criminalidade, que existe. Está latente e não latente e presente na sociedade. Ou seja, quando tu tens uma mulher do McDonald's que não estava sob ameaça, não era ir a ser assaltada, que tem uma pistola com ela e que vai dar um tiro num gajo que está a reclamar de um pedido, ou quando a televisão passa um atropelamento de uma criança, isto só pode acontecer numa sociedade muito violenta, para quem a violência é algo do dia-a-dia. Senão... Sim, faz parte, não é? Sim, já está enraizado. Mas esses programas dão bons memes. Não conhece aquele do Morre Diabo? Não. Um gajo com os olhos também está na delegacia, o gajo está lá e ele está assim com os olhos brilhados. Está com uma grande jarda, não? Morre Diabo! Sou filho de uma puta! Microfone para mim é tudo! Esse é muito bom. E há uma que eu gosto muito, que é de uma senhora, está toda bêbada ou drogada. Uma senhora, não percebo se é uma senhora, se é um travesti, como é que ela se identifica, em que pergunta, ela diz, e está lá, e ela diz, então como é que se chama o seu marido? Ela, não vou dizer o nome. E ela também quer mandar uma mensagem para ele, Anderson, te amo. Parece a gozar, parece um sketch. Todos aqueles vídeos parecem sketches que foram escritos. De tão surreal que é. Aliás, eu olho para aquilo e penso, isto parece feito, estás a ver? Parece os apanhados do João Kleber, do Traição, para descobrir a traição, que era tudo feito, não é? Tudo fabricado. Sim. E aliás, tu vês apanhados no Brasil, no YouTube, e aquilo é quase tudo fabricado. Tem muito essa cultura do apanhado, da pegadinha, que é toda fabricada. E um gajo vê isso e pensa que é de tão ridículo, mas não. Na verdade, é o que acontece. O que eu sentia lá nesta revisitação é que o Brasil, por exemplo, para quem tem uma profissão criativa, tu agora acabaste de dizer isso, é incrível, ou seja, tu estás sempre a receber coisas, é um país tão vasto e as interações são algumas tão rocambolescas e há tantas influências, tantas culturas, mas depois o que eu acho que falta para quem quer desenvolver, se calhar, uma profissão, é uma certa paz e uma certa serenidade, não é? Por exemplo, agora que tenho um filho, então, não estou a dizer, essas pessoas têm filhos e têm vidas, só que vivem, muitas delas na maior parte dos sítios do Brasil, não diria em todos porque não conheço o Brasil, mas vivem em condomínios, vivem do teu condomínio fechado para o colégio privado, do colégio privado para a festa no playground, não sei o quê, e vives numa bolha, não é? E vives sempre dentro de... Imagino que haja pouco contacto estratos sociais. Sim. O teu filho, se fores de classe média alta, o teu filho possivelmente não se vai dar com muitos miúdos. Sim. É uma coisa que me custa a perceber das pessoas que vivem nessa realidade e que são ricas, é como é que depois não fazem um esforço também para mudar, não é? Ou seja, para mudar a sociedade, o que é que serve se tu seres rico nesse contexto? Percebes? Eu posso-te responder e não sei se... É bué estranho, como é que tu não percebes que ajudando a sociedade a crescer de baixo para cima e a mudar essas desigualdades, é bom para ti também, não é? É bom para reduzir a criminalidade, para toda a gente estar num sítio mais seguro, para poderes aproveitar melhor essa... tens dinheiro, mas não és livre totalmente. Eu já disse aqui várias vezes, até já uma amiga minha que ficou chocada com eu dizer isso, que era prefiro ser classe média em Portugal do que ser muito rico no Brasil. Sim. E ficou chocada, mas como é que podes dizer isso? E não é nenhum preconceito em relação ao Brasil, mas isso que estás a dizer, a primeira vez que eu fui ao Brasil, em 2005, eu, passado poucos dias, perguntei isso a um amigo meu. Comecei, ainda por cima no Rio, que isso é muito visível, há cidades que é menos visível. Eu perguntei-lhe, o atual estado de coisas, desta tremenda desigualdade social, aproveita quem tem mais? Ele disse sim. Ou seja, há a ideia
Errada como tu disseste, porque está provado que as sociedades onde há menos desigualdade é onde as pessoas são mais felizes, não é? Mas há a ideia de que que vem da estigmatização da pobreza. O Brasil é um país onde eu ouvi muitas vezes chamar pobre como uma ofensa. Está cheio de pobre. Sim. Pô, isso é sítio de pobre, isso é coisa de pobre. Odeio pobre. Odeio, sim, mas isso é fora do caricatura. Sim. Eu ouvi isso de não sei quem, não vou nesse sítio que está cheio de pobre. Não é? Sim. Eu lembro-me uma vez, por causa de uns gajos que eu conhecia, que tinham dinheiro, que queriam investir na favela de Vidigal, estava a ficar na moda, se iam abrir ou não, porque um era chefe. E eu levei-os a um sítio onde eu tinha ido comer algumas vezes, que era um restaurantezinho, que era numa comunidade, numa favela, mas era um restaurantezinho, era tipo um buffet. E eles recusaram-se a comer lá. Não vou comer aqui nunca. E o sítio era o nosso sítio, não, era uma tasca, estás a ver? Sim. Então eu acho que existe esse preconceito que vem. Também houve uma amiga minha que me disse uma vez que é, tu vais à comunidade e tens esse discurso todo meio socialista porque tu nunca tiveste 14 anos e não podias ir à noite com medo de ser sequestrado. Sim. Ou seja, eu acho que é muito fácil falar não vivendo lá, mas eu percebi isso, eu tinha essa atitude que tu tinhas, que era, várias vezes eu perguntei, porquê é que precisam ter pessoas a trabalhar no elevador para carregar no botão? Você está dando trabalho. Eu disse, está bem, mas tens de criar uma sociedade em que não precisas ter pessoas a carregar num botão do elevador, que tenham outro trabalho mais digno. E isso é, inquestionavelmente, resultado de uma sociedade que foi esclavagista durante muito tempo e que perpetua essa diferença social. Sim, o que me faz confusão é quem tem o dinheiro, não olhar para resolver a pobreza é bom para eles também. Não é? Mas não têm a noção disso. Não têm a noção disso porque... Não, e nem têm a noção que é mau. Têm a noção que ir do condomínio para o outro, ir de helicóptero, isto, aquilo. E há muita que noção... eles conhecem e é bom. Repara, nós estamos a generalizar. Eu conheci pessoas de classe média e média alta que têm a mesma opinião que tu e que eu. Sim. Estamos a generalizar. Mas no geral, e especialmente quando houve um tremendo aumento da classe média nos governos Lula, é aquela piada do George Carlin sobre os muito ricos, a classe média e os pobres, que é... Como é que é? A classe baixa existe para meter medo à classe média, enquanto a classe alta está a colher os frutos. Exatamente. E então, existe muito isso. A classe média ter medo, ou sentir-se superior, especialmente a nova classe média, mas a antiga por direito e privilégio, que é o meu avô era militar, o meu bisavô era dono de terras, não sei o quê, portanto, eu herdei isso. Há muita uma questão de mérito herdado no Brasil também, não é? Que as classes média quase por hereditariedade. E a questão do medo que os pobres tomem as coisas. Portanto, por isso é que mesmo na geografia eu disse, não é? As casas são fortalezas. Os pobres não vão a certos shoppings. Os pobres não entram em certos shoppings. Tipo, não vês uma pessoa da favela no shopping do Leblon. Não entra lá. Claro. É como cá, quer dizer, vês as pessoas mais, discute-se mais os ciganos do que os banqueiros. Claro. O voto de revolta vai para quem está a dizer mal dos ciganos e que a culpa é dos ciganos, isto e aquilo. E depois, taxar ricos. Eu não vou votar num partido em que diz que tem que se taxar os mega ricos. Vou votar num partido em que diz que tem que se tirar o dinheiro dos ciganos. Como se a escala não fosse tremendamente diferente do dinheiro que nos roubam os ricos do que nos roubam os pobres. Eu gostava de que houvesse uma empresa de consultoria, tipo uma PricewaterhouseCoopers ou uma merda do género, Deloitte, que fizesse um estudo a fundo de dizer isto são os resultados perniciosos da atividade da minoria cigana em Portugal. E isto são os resultados perniciosos do grande capital em Portugal. Com as taxas de juros, dos bancos, com merdas que tu nem deves saber. Evasão fiscal, offshores. E depois vamos dizer, agora vamos contabilizar de que forma é que os portugueses foram usados por uns e outros. Eu ponho o meu dinheiro... Aquelas contas que eu fiz, na altura que fiz um vídeo lá para a Associação de Corações com Coroa, Corações com Coroa, sim, que era 18 milhões. O rendimento de inserção social para pessoas de etnia cigana são 18 milhões por ano. 18 milhões. Quanto é que a gente pôs no novo banco? Quantos milhares de milhões? A escala é tão... Ok, podes ir buscar o resto, ok, o que se vende na feira também não fazem os impostos, aí ok, vais buscar isso tudo, há de ser mais uns quantos milhões, mas nunca vão ser 15 mil milhões. Todas as pessoas que não pedem, que não deixam pagar com multibanco nos restaurantes e não sei o quê, não é? 15, nunca vai ser 15 mil milhões, não é? Nem um pouco mais ou menos. E no entanto há mais raiva contra isso do que contra o Ricardo Salgado. Mas olha, vi algumas pessoas que vieram falar do Bruno Aleixo, que já sabia que é visto no Brasil. Acho que tem uma comunidade muito grande lá. E tipo a reproduzirem piadas dele que eu nem sequer acho muita graça, estás a ver? E também tive algumas pessoas a falar-me dos comediantes de stand-up comedy em Portugal, que é que eu achei curioso. Tipo, não me falaram nenhum nome em específico, mas tive com um gajo a dizer, eu ouço, vou ao YouTube e vejo. Achei isso interessante. Não percebem nada, mas sim.
Mas, se calhar, alguns já percebem. Com legendas. Olha, Não, o Bruno Leix foi uma das razões que entrou lá, como ele tem aquela forma de falar meio musicada. Ainda estou a fazer lentejano, não é lentejano, mas pronto. Tipo, e que tinha algumas expressões até em brasileiro, tipo, que negócio é esse? Não sei o que, não sei o que. E foi uma das razões pelas quais conseguiu perfurar esse mercado. Mas sim, há malta que ainda vai vendo. Às vezes tem alguns comentários de brasileiros que do Brasil, o Falta de Chá, tínhamos alguns, por exemplo. a dizer, você roubou o nosso ouro, filho da puta. Devolve o ouro. Mas olha, volto a dizer o que disse de Patronos em relação à ligação entre Portugal e Brasil, porque vários professores, gajos que viveram, há muitos daqueles professores que vieram fazer mestrados e doutoramentos a Portugal. Sim. E vários me disseram, tive casos, nenhum deles me disse, foi horrível, eu não aguento viver em Portugal. Mas vários me disseram, tive situações, um deles me contou, um gajo ainda por cima, um dos gajos mais fixos com quem eu tive, um gajo muito porreiro, muito divertido, e ele dizer-me assim, eu estava numa fila do supermercado, não tinha troco, não tinha as moedas pequenas, porque isso é engraçado, uma diferença cultural que ele teve-me a dizer, e é verdade, que é, tu lá, imagina, deves 3 centavos, a pessoa do supermercado disse, esquece isso, não tenho troco. Cá não, cá a maioria das pessoas dão-te troco. Dão-te... Ou seja, se tu fores lá e deveres 3 centavos, mas não tiveres troco, a pessoa diz, deixa estar. Muitas vezes aqui. Aqui também? Acontece, sim. Se calhar fores ao continente e às grandes superfícies, não. Okay. Porque está tudo controlado. Mas, boa da vez em mercearias e cafés, tipo... Mas, por exemplo, foi engraçado. 1 cêntimo, 2 cêntimos, fica assim. Okay. E eu próprio também faço isso. A pessoa tem que mudar 2 ou 3 cêntimos. Mas eu acho que lá é mais. Mas ele estava-me a contar isso. E que estamos a falar de uma cena que é um gajo só a dizer, olha, desculpa, não tenho troco. E ela disse... isto tinha que ser um brasileiro para me estragar o dia. Que é mesmo, não é só ser, neste caso, não é só ser mal encarado, a coisa é estar-lhe a dizer, eu não gosto de ti porque tu és brasileiro, não é porque tu não tens trocos ou uma merda de género. Acho que é ser mal educada, é mesmo ser mal educada, claro, mal formada. Claro. E nós estávamos a falar disso. Ele disse, eu entendo que é muito fácil, tens uma vida difícil, tiveste um mau dia, que a primeira pedra de arremesso é a nacionalidade. Isso é uma, não é? Como quando eras puto, dizias, um gajo é o gordo do caralho, não é? Sim. Não lhe vais dizer, olha, aquilo que tu fizeste desagradou-me. Não, atiras logo a primeira pedra que está à tua mão para poderes, não é? Uma característica fixa. E eu compreendo isso. Mas vários disseram isso, disseram, passei por coisas que se calhar não eram necessárias, um bocado desagradáveis. Mas estávamos a falar disso, que é por outro lado, aquelas pessoas todas ali que também tinham algo em comum. Também dissemos que era muito, talvez uma coisa de classe, tanto da classe de quem é discriminado, ou seja, tu és mais discriminado se fores negro, brasileiro negro, e se calhar tiveres um trabalho de empregada doméstica, do que se fores um brasileiro branco e fores ali à Avenida de Liberdade comprar uma mala Fendi. Sim, eu acho que obviamente que ainda há gente que discrimina com base puramente na cor e na nacionalidade. Sem dúvida alguma. Mas acho que a maioria da discriminação vem por condição social. Acho que mesmo que a maioria das pessoas discrimina mais por isso, que depois se mistura tudo, não é? Claro. Mas acho que discriminar puramente pela cor e pela coisa... Pela cor, acho que ainda há muito. Assim à frente, acho que há pouco. À frente, ok. Estás a ver? Não quer dizer que depois por trás não tenham preconceitos ou até não contratem alguém porque é desta cor ou desta nacionalidade. Mas por ser confrontacional na discriminação, acho mais raro. Mas tu, confrontacional, mas tens coisas que não deixam de ser fodidas, que é... Não, às vezes ainda é mais fodido, tu não sabes. A maioria dos brasileiros e dos que não são brasileiros, mas são negros, portugueses ou de origem africana, têm muito mais dificuldades em alugar uma casa. Sim, sem dúvida. Sim. Ainda há pouco tempo estive a ler uma reportagem sobre isso. Mas estava a dizer que, independentemente disso, estávamos nós a falar que é... E brasileiros também, alguns. Eu disse brasileiros também. Ok. Brasileiros, sim. Mas também porquê? Porque põem música aos altos berros ao domingo. Mas isto é verdade, é uma questão cultural. Até já vi vários vídeos com brasileiros, eles próprios a porem, tipo, é por isto que depois não gostam de nós, e a mostrar tipo as varandas um fim de semana em que tudo música aos altos berros. Mas também terás brasileiros que não põem músicas aos altos berros esse estava a fazer isso. E que não gostam. Esse estava a fazer isso, estava a criticar os outros brasileiros. Mas eu conheço muita gente que tem isso. Mas não há portugueses que metem música aos altos berros? Que também. Na praia, já vi vários gajos na praia com colunas. Mas acho que é uma questão mesmo cultural do ao fim de semana ouvir música durante o dia todo. Claro. E nós já falamos aqui que é do espaço. Quando tu vens, o espaço urbano e o espaço íntimo do Brasil, pelo menos do Brasil que eu conheço, é muito mais caótico e as pessoas vivem umas em cima das outras do que é de Portugal, ainda mais da Dinamarca, ou seja... Eu lembro-me de quando fui à Áustria, Viena, uma coisa que me fez confusão. Na rua não só via pessoas, toda a gente falava assim uns com os outros. Tudo muito limpinho, tipo, sonoro, só ouvias música clássica, as pessoas estavam a tocar na rua das lojas que entravam, mas toda assim nas esplanadas não havia muito barulho.
E lá essa pessoa, que tiver ali uma mesa de portugueses a falar, vão Sim, achar exatamente o mesmo. vão achar isso. Agora, eu prefiro uma rua onde há movimento, onde Claro, há barulho, claro. onde as pessoas estão a falar à vontade, onde ouves risos, onde ouves Claro. isto, ouves aquilo. Também me faz confusão essa esterilização da parte sonora de tudo. Agora, em casa, percebo que é mais chato. Agora, em casa a curtir estás a ouvir sertanejo. Sim, ainda por cima, porque hoje há fones, portanto podes ouvir. E tens múltiplos Sim. fones, podes Mas tu ligar. também podes pôr os fones. Também podes pôr os Tu fones. também podes Sim, mas pôr que em os casa é fones. diferente. Estás a Em ver? casa, tens o direito de ter alguma paz em casa. Não é? Acho eu. Sim, mas também acho que é o que pagas por ter vizinhos. Tá, mas há Se uma- não queres pessoas a andar, tipo, a ouvir os sapatos das pessoas em casa, não queres ouvir música, Também não queres estás- ouvir nada, é pá, mandem sonorizar Epá, a casa ou vai viver Tá para o bem, meio do mas nada. primeiro, as pessoas não podem tomar essas decisões, especialmente com a crise de habitação, e a outra é. Não, mas há uma lei, deixa não estejas a passar. Uma coisa é tipo, Tá bem. totalmente falta de respeito. Outra coisa é, pá, as pessoas estão a fazer a vida delas em casa. Está bem, mas vou dar um exemplo, que é o meu filho tem 2 anos, não é? Faz muito barulho, especialmente que às vezes quando vamos sair e tal. E eu tenho a atenção, porque havia outras pessoas no prédio, especialmente vive um bebê mais pequeno que às vezes está a dormir, eu digo-lhe sempre, olha Francisco, vamos falar um bocadinho mais baixinho que o nosso vizinho, o Tiago, está a dormir. Pá, tu quando vives em comunidade deves ter um bocadinho de atenção com os outros. Não é aquela, quem está mal que se mude. Quem está mal Não, que eu se acho que mude. tu deves ter um bocadinho de atenção e as outras pessoas também têm que ter um bocadinho de compromisso e de cedência Claro. para com isso. Se eu tiver a fazer um jantar às 8 da noite, ou um sábado, e a pessoa está em casa sim. a falar mais alto, e são Claro, 10 da noite ainda. sim, claro. É pá, come e cala-te. Claro, Estás a ver? obviamente. Não venhas de chamar a Sim. polícia porque estão Claro, a claro, isso eu Pronto. entendo. Agora, se forem 4 da manhã e eu estiver a fazer um grande basqueiro, claro que sim, não é? Aí já sou eu o otário. Acho é que muitas vezes depois as pessoas entram em conflito porque umas não pensam no outro, Sim. respeito, mas outra pessoa também não se põe nos sapatos e é tipo, realmente eu também faço às vezes barulho Claro, no carro. claro. Mas pronto, dito isto, e que já falámos disso no último programa, que é, eu às vezes não sei se estes pequenos arrufos entre que têm a ver com a nacionalidade, e o brasileiro isto, e o português aquilo, e não sei o quê, não ganham mais dimensão. É um bocado como nas redes sociais, que são os gajos dos extremos que fazem mais barulho, do que realmente a relação próxima dos dois países, porque a verdade é, continuas a ter bué da portuguesa a viver no Brasil e nem para lá, e a gostarem. Continuas a ter, ainda saíram os dados da semana passada, 400 mil brasileiros a viver em Portugal. Portanto, a minha esperança é, se estão cá estas 400 mil pessoas, espero que a vida deles não seja horrível. Se fosse tão mal, não vinham para cá. Isso é como... Se fosse tão mal os homens olharem para o decote das mulheres, não se vendia roupa com decote. E eu vejo sempre isto. Eu disse isso lá na depois brincadeira. quem exagera, não é? Fizeram-me lá uma pergunta que era de que forma é que a literatura brasileira ou a cultura tinham influenciado a minha escrita. Eu disse, pá, eu com 8 anos fazia a coleção de cromos, lá disse figurinhas, do rock santeiro, e a minha família juntava-se para ver a novela. Eu ouço música brasileira desde que me lembro, não é? Estava-lhe a dizer, hoje em dia nas discotecas portuguesas ouve-se imensa música brasileira. Não é? E continua sobre, portanto, a influência... e dizia-lhe isso, que era... Eles perguntavam em relação à língua. Então eu disse, quando descobri a língua brasileira, eu era monogâmico linguisticamente e passei a ser poligâmico, que é... Acho imensa graça e acho interessante tu saberes que a tua língua pode ser falada de outra maneira e que te dá uma amplitude maior. E a verdade é que várias expressões brasileiras entraram no nosso léxico e na forma de nós falarmos, não é? Eu nunca vi isso como uma ameaça. E espero... Mais riqueza. Com mais riqueza, diversidade. Que as duas culturas estivessem mais unidas e houvesse ainda mais trocas do que há. Porque todos tínhamos a beneficiar. Sim. Dito isto, já ouviste falar do Kwai? Kwai? Sim. O TikTok sul-coreano? Não. Acho que não. Tive com um escritor brasileiro. Os gajos têm uma cena neste Kwai, que é o TikTok coreano. O TikTok é proibido no Kwai. O TikTok normal. Se é proibido na Coreia do Sul? Não sei, no Kwai. Neste Kwai. Tem num país, não sei se é, mas os gajos têm um produto Sim. idêntico, estás a ver? E que os gajos estão à procura de conteúdo. Então sabes o que é que os gajos pediram? Pagaram-lhe uma nota preta, como se diz no Brasil. O que os gajos têm são novelas, mas não são novelas / série, mas pronto, assim, de 10 episódios, em cada episódio tem 1 minuto e meio. Ok. E tu estás a ver, paras, vês um e depois vês logo os 10 de seguida. E o gajo, a ideia, não vou dizer aqui, mas o pitch dele era bem interessante, mas o gajo diz que partiu a cabeça para fazer aquilo porque é contra tudo aquilo que ele aprendeu e que sabia em termos de desenvolvimento de personagem. E diz que essas merdas têm milhões de visualizações. É uma nova forma de consumir ficção. Sim. Não sei como é que tem que ser curto, né? Poucas personagens, uma ou duas personagens, acho que dá para fazer conceitos fixes nesse formato. Não sei, não consegues ter um filme
com uma profundidade e um desenvolvimento de Não, personagens. tem que ser uma com coisa só tem de... que ser uma coisa mais fast food, não? Sim, Tem que sim, ser. sim. Mas também sabe bem, fast food. Sim, às sim, vezes. sim. E dito isto, só para terminar a viagem ao Brasil, que era... Eu há anos que não andava de táxi. Tenho andado mais... E agora sei porquê. Ok. Pá, se calhar estou a generalizar, mas pá, apanhei um táxi quando saí do aeroporto e disse, não, vou apanhar um táxi. Tipo, dar o benefício da dúvida. Tipo, porque é que vou chamar apanhar um táxi? Pá, porque o gajo era uma besta. O gajo, tipo, cheguei, eram 7 da manhã, dei-lhe uma nota de 50 euros, não tenho troco. E não sou obrigado a dar troco, está ali escrito. E disse, desculpe, não vi. Ficou a olhar para mim. Então eu disse, agora o que é que fazemos? E o gajo, já lhe disse, não tenho troco. Vai procurar uma máquina de multibanco. Eu disse, não está nada aberto, não posso trocar. Porque o gajo mandou-me trocar. Sim. E eu disse, estávamos parados à minha porta e disse, então olha, eu vou à minha casa buscar, deixa-me tirar as malas. E o gajo, mas vai... então eu fico aqui agarrado a nada? Eu disse, mas acha que eu vou entrar em casa e vou fugir? E o gajo também pode dizer o mesmo, acha que eu lhe vou fugir com as malas? Pá, eu tive para dizer, olha, por acaso é mais provável, é mais fácil o senhor fugir com as malas e desaparecer do que eu fechar em casa e tal. Sim. Depois lá telefonei para a minha namorada, que mandou uma nota de 20 euros pela varanda. Epá, mas de uma má educação. Eu basava. Hã? Se me fizessem isso, eu basava. Basavas? Já que eu estava com malas. Basavas como? Com malas e não sei o quê? É complicado. As mais difíceis. Mas é... Ele é que tem que ter troco. Eu por acaso não sei. E o gajo disse que está aí escrito. Eu não sei se está escrito mas por eu lei. tenho que ler os avisos todos que está no carro. Pois, é isso. Mas é a cena, é outra maneira. Amigo, olha, bora lá Claro. tentar resolver isto, não sei o quê. Não, man, tipo... Pá, Zaya, anda cá. se calhar estou a ser injusto porque já apanhei taxistas simpáticos, mas a verdade é que a minha experiência normalmente é esta. Eu por acaso nunca... São mais os porreiros que eu apanho. Eu, às vezes eu ando. Porque às vezes o Uber é mais caro. Em algumas situações. E já uma... Pá, até porque 70% dos condutores do Uber são ex-taxistas. Portanto, já não há, no início havia muito essa diferença, não é? Quando o Uber apareceu, eram todos mais cuidadosos, mais calminhos. A maioria dos Ubers que eu apanho hoje não são ex-taxistas, são gajos da Ásia, sim, portanto. também. Só se forem taxistas, só se eram taxistas no Bangladesh. Um gajo quando está com pressa é um táxi que quer apanhar. O Uber vai ali, o ar-condicionado está bom. Não sei o quê. Não, pá, podes ir a 80 aqui, se faz favor. Eu preciso, estou com pressa. E o taxista não precisas dizer nada. Preciso de um contraventor, não é? De um gajo que... Mas aí é tipo, pá, não tenho troco. Também não tem. Você não tem troco, eu não tenho outra nota. E agora, eu disse, não tem MBWay, não tem MBWay que eu possa transferir? Não. É. Pá, mas desde o início foi com má cara. Pois. Percebes? Tipo, vamos tentar resolver isto juntos. Uma coisa, sim. olha, desculpe, qualquer coisa, não é? Pá, dei-me logo uma... Cheguei aqui e fiquei logo mal disposto. Tipo, filha da puta, tipo, são 7 da manhã, fiz um voo noturno. Nem sei em termos legais se ele pode dizer que não tem troco, percebes? Também não sei. Ele tem um serviço ao público. Tem que fazer pagamento. Tu tens ali dinheiro. Ele é que tem que certificar que tem o troco. Claro. Se ele não tiver troco, tu não pagas o serviço. É assim em todo lado, não é? Se tu fores ao continente e não chegas lá à caixa e não temos troco, o que é que eu faço? Podem-te recusar o serviço e na por cima ali já consumiste o serviço. É diferente. Ali pode chegar pronto. Então, olha, não leva as nada. compras, sim. Mesmo assim, não sei se legalmente, por acaso, não sei como é que funciona. Se não tiverem troco, não sei se não tem que dar. Não sei. Deve depender. Muito bem. Em Espanha foi aprovada a Lei da Proteção dos Direitos e do Bem-Estar dos Animais. Foi aprovada com alguma polémica. Aquela que foi revertida cá. Foi revertida cá, não sabia. Acho que sim. Okay. Foi considerada inconstitucional, acho eu. Não sei como é que isso ficou, entretanto. Mas algumas das coisas já vão entrar em vigor, outras não. Uma das que ficou adiada é um curso para todos os donos de animais domésticos, não apenas cães, de fazerem esse curso de preparação. Não sei que curso é que tu precisas para ter uma tartaruga. Um peixinho. Mas pronto. E então, proibido deixar um cão atado na porta do supermercado. A sanção pode ir de 500 a 10 mil euros. Não achas isto um bocado exagerado? Eu deixo, é estúpido. Eu já Se o deixei cão o estiver bem e estiver ensinado, o cão está ali tranquilo. Pá, eu já deixei o meu cão e normalmente quando vou, não vou fazer as compras da semana. Vou tipo comprar uma merda, estás a ver? Eu não deixo, porque a Zaire não ficaria ali, não é? Traria a parede atrás, quando fosse atrás do outro cão. Mas acho uma estupidez. O cão está ali, tranquilo. Sim, a minha normalmente está na boa. Olha lá para dentro, vê que eu estou lá, eu às vezes faço um sinal, está na boa. Demoro, nunca demorei mais do que 5 minutos. Não é? E se não estiver preso, mas estiver só lá à espera? Bem, é isso. Supostamente não podes, porque não podes andar com cães sem trela, mas... Então, nenhum cão pode estar mais de 24 horas sozinho. Acho que depende, é cão para cão. Eu nunca deixo a Zaya 24 horas sozinha, mas há cães que poderiam ficar 24 horas sozinho se tivesse... Imagina, tem um terreno, um quintal, um dispensador de comida. Não pode ficar 24 horas sozinho, porquê? Se tiver outro cão, sozinho, com outro cão, já é sozinho ou não?
Ou é só sozinho, é sozinho sem humanos ou sem animais nenhum? Acho que é sozinho sem humanos. E é proibido ter cães e gatos de forma habitual em pátios, varandas, terraços ou veículos, que são coisas totalmente diferentes. Não podes comparar um terraço, não é? Ou um pátio com um veículo. Claro. Um terraço que tenha uma casota e não sei o quê. Me choca agora que eles têm cães estão fechados na varanda. À casa dos meus pais havia lá um gajo que tinha o cão sempre fechado numa varanda pequenita. E estava lá sempre fechado. Chamaram a polícia. Tens um cão que é para não deixar andar dentro de casa. Para que tens um cão no apartamento se não queres deixar andar dentro de casa? É só ridículo, não é? Nem devias ter cão. A esterilização obrigatória dos gatos. Sim. Acho bem, que já há gatos a mais. Sim. Mas pronto, então, mas no geral, tirando estas coisas um bocado exageradas, achas que deve haver uma lei de proteção dos animais, não é? Claro. E não deve só haver a lei, deve haver punição para quem pratica crimes de maus tratos a animais. Nem estou a falar dos toureiros. Mas não me faz sentido um gajo que mata um cão e que tortura um cão apanhar uma multa de 1000 paus. É o que acontece em Portugal neste momento. Sim, também acho. Acho ridículo. Agora, também acho que há muitas nuances e muitas formas ainda das pessoas olharem para um animal. Um gajo que é caçador e que tem 30 cães no terreno para o ajudarem a caçar, aquilo para ele não são animais de companhia. Mas para eles são animais de trabalho. Sim. E eu não acho que aquela pessoa seja má. Na cabeça dele não cabe ter um cão como se fosse um membro da família. Claro. Tem ali um acessório. Não quer dizer que aquela pessoa seja má. É muito cultural de como cresceu ali. Agora está ali tipo, mas sabes uma coisa, torturar os cães é outra coisa. Uma coisa que é curiosa, que esta lei, os cães de caça estão dispensados do cumprimento desta lei. Pois, acho que cá também acontece isso. É uma estupidez, não é? Não deixam de ser cães. Então, ainda dentro dos animais, foi feito um estudo pela European Pet Food Industry Federation. Yes. Que é das empresas do setor da alimentação para animais, sobre o número de animais domésticos dos europeus. Então, Portugal entra no top 10 de mais cães. O país que mais cães tem é a Rússia, com 17 milhões e meio. Okay. Serão, obviamente, para a alimentação e para a guerra, não é? Alguns deles não serão. Cães de ataque. Depois é o Reino Unido com 13 milhões, a Alemanha com 10 milhões, a Espanha, a Itália, a Polónia, a França, a Ucrânia, a Roménia e Portugal com 2 milhões 605 mil cães. 20 mil abandonados todos os anos. 20 mil abandonados todos os anos. Yeah. Outra coisa da lei espanhola é que vai deixar de haver eutanásia, ou seja, os cães nos abrigos vão deixar de ser abatidos. Cá fizeram isso também, não sei se concordo com essa. É? Acho que já vi bastantes canis em que era melhor os cães para achar que isso é uma medida boa e não achar que se calhar não valia mais terminar-lhes o sofrimento. Okay. Acho mesmo. Se houver condições para eles estarem bem, acho uma boa lei. Não havendo condições, apesar de ser um bocado estranho, não é? Porque tens ali quase o Estado como uma máquina de morte, sim, mas também se matam outros animais para comer, não é? Sim. Se for feito com humanidade e sem sofrimento, acho melhor do que teres ali cães fechados em jaulas de um por um, no meio da merda e do mijo durante 10 anos. Acho mesmo que, em termos pragmáticos de diminuir sofrimento, não sei se não é melhor eutanasiá-los, na verdade. Muito bem. E é nesta nota positiva da eutanásia animal que nos apressamos para o fim. Se quiserem matar o vosso cão, deem chocolate, que ele ao menos morre feliz. Está bem? Essa é uma boa ideia para quem quer matar animais. É melhor do que torturarem. Olha, tens alguma sugestão? Posso sugerir, não sei quando é que isto vai sair, mas se calhar já vai estar em pré-venda o meu livro Odeio Pessoas. Okay. Portanto, acho que é dia 4, portanto não sei quando é que estarão a ouvir este episódio. Se já for dia 4 ou depois, podem ir a uc.pt e estará lá o livro em pré-venda. E imagino que na Bertrand e na FNAC também. Sim, pois não sei depois como é que nos sites funciona. Habituais, nos sites em pré-venda fica logo em todo lado. A UC, como é da Porta Editora, sei que fica lá, a Bertrand também. E pronto, eu ia depois pôr o link no Patreon também. Okay. E olha, quando puser, ponho também um dos dois livros, lá os dois links para comprarem. É uma excelente prenda de Natal, uma excelente prenda para vocês mesmos. E é isso. Okay. Então, eu tenho uma nota de pesar / sugestão que o Fernando Alves, da TSF, que é provavelmente um radialista vivo mais extraordinário. Ele tinha aquele programa aos Sinais todas as manhãs. É um tipo que eu cresci a ouvir na rádio e que sempre achei tremendo, jornalista, radialista, os programas que ele tinha,
e que saiu da TSF, há quem diga que se aposentou, há quem diga que foi por causa desta última greve. Acho que era uma pena. Ele é um gajo novo, ainda deve ter 70 anos, portanto, ou que vá para outra rádio ou que tenha um podcast, porque é mesmo é um mestre da rádio. E é ele que vai apresentar o meu livro. Não estou a dizer. Ou seja, eu já tinha o convite preparado antes dele se apresentar, portanto as coisas não estão ligadas, mas isso aconteceu na semana. Ele aceitou finalmente, vai apresentar o meu livro, vai ser no dia 4 de novembro. Eu depois vou dar mais indicações, porque já houve alguns ouvintes que me perguntaram se ia haver lançamento. Vai ser um sábado, ao final da tarde, até vou ver se consigo fazer num bar ou uma coisa assim do género. Senão vai ser numa livraria, como os outros. E o Revolução também já está em pré-venda. É só ir aos sites como a UC, a Bertrand e a FNAC e comprar. Senhores. Dia 8 já estará nas livrarias, não sei se em todas, mas já estará nas livrarias, 8 de outubro. Ok, pronto, é isso. Eu também vou fazer a apresentação, acho que vai ser dia 21 em Lisboa e dia 22 no Porto. Portanto, sábado também ao fim da tarde, não, sábado a seguir ao jantar e ao Porto acho que vai de ser a meio da tarde, no domingo. Ainda não sei mais ou menos, mas ainda não está oficializado, portanto não sei se vai haver mudanças, mas pronto, vou só fazer esses à partida só Lisboa e Porto. E o livro estará à venda dia 19, portanto nessa semana que antecede, à venda mesmo já nas livrarias e nas lojas que vendem livros, que é assim que funciona, onde se vende os livros. Menos nas bombas de gasolina, e infelizmente acho que não vai estar. Não sei qual é que é o critério para pôr à venda em bombas de gasolina. Talvez esteja no aeroporto. Não sei, mas talvez no continente costuma estar. Muito bem, e quem nos quiser ouvir além deste programa quinzenal e quiser ser patrono, o que é que tem que fazer? Pois, vai a patreon.com/sem-barbas-na-língua e subscreve. Terminou o mês, começou outro mês e portanto é sempre uma boa altura para renovarem a vossa subscrição, se foram patronos e deixaram de ser, que acontece sempre todos os meses, há uns coisas, mas por acaso mantemos sempre a malta que fica, depois volta a fazer, o que é muito fixe. E temos uma taxa de retenção de clientes muito boa, muito acima da média do mercado. E, portanto, obrigado por isso. E pronto, e quem quiser fazer, se quiser fazer logo um aninho, são 15% de desconto. E, portanto, paga 20 paus, o que é, e tem um ano garantido de episódios todas as semanas, 2 por semana. Exatamente. Já para não falar dos episódios que estão lá, Ficam para trás. centenas deles para trás. Que se isto não é barato, não sei o que é que é. Exatamente. Não sei o que é que é. Agora também são dois gajos a falar. É verdade. Uma cadela ladra. Mas também não prometemos mais nada. Não prometemos, sim. Vale o dinheiro que é. Acho que é isso. É isso, vale. Vale o dinheiro que nem é. É mais, nem é menos. É o que é. Somos gajos muito... Fair trade. Sim. Até para a semana. Até 15 para a dias. semana. 15 dias. 15 dias.